Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esse sapatinho são sobras de lã para bebê, na cor branca, uma lãzinha bem fininha. Nós vamos utilizar metade de um novelo de 40 gramas de lã azul, ela tem um leve mescladinho, também é uma lã especial para bebê. Nós vamos utilizar agulha de crochê 2 milímetros, correspondente à lã que nós estamos utilizando. Nós vamos utilizar uma agulhinha de tapeçaria, para que nós possamos passar a lãzinha por dentro e depois fazer alguns pontinhos no final do nosso sapatinho. E nós vamos utilizar 2 botões. Os botões, eles são a seu gosto. Nós vamos utilizar esses botõezinhos, mas eles podem ser a seu gosto. Dependendo do sapatinho, se você fizer de uma cor, ele vai ser para menina, por exemplo, rosa, amarelinho, ou ele pode ser para menino. Então, é um sapatinho unissex. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer o nosso sapatinho de bebê. Nós vamos iniciar o nosso trabalho, então, com a lãzinha azul. Nós vamos fazer aqui a laçadinha inicial. E nós vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Após as 7 correntinhas, você vai pular 2 correntinhas da base a contar da agulha, e na terceira você vai introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Você vai agora fazer ponto baixo em cada correntinha até o final da carreira. 4, 5 e 6. Por que 6? Porque as 2 correntinhas que você pulou, elas já contam como o primeiro ponto baixo da carreira. Para virar, você vai virar com 4 pontos baixos. Então, nesse mesmo ponto que você acabou de fazer o último ponto baixo, você vai fazer mais 4. 1, 2, 3, 4. E agora, o primeiro ponto para iniciar a carreira de baixo. Um ponto baixo. E agora, você vai fazer mais 5 para completar essa parte de baixo. Depois, nós vamos virar com 4 novamente nesse cantinho. E depois, fechar a carreira com ponto baixíssimo. Então, agora você vai completar com mais 5 pontos baixos e virar no cantinho com mais 4, como nós viramos aqui neste canto. E vai ficando assim, dessa forma. Depois que você fizer a carreira de baixo e virar, seu trabalhinho vai ficando assim, dessa forma. Você vai agora fechar a carreira com um ponto baixíssimo naquela primeira correntinha da carreira. Então, você vai fechar ali com um ponto baixíssimo. Agora, nós temos que aumentar um pouquinho o nosso trabalho para ele ficar aqui mais redondinho. Então, nós vamos subir 2 correntinhas, que equivalem a um ponto baixo. Nesse mesmo ponto das 2 correntinhas, nós vamos fazer mais um ponto baixo. Agora, no próximo ponto de base, você vai fazer apenas um ponto. Então, a sequência de aumentos vai ser assim. Num ponto você faz 2 pontos baixos, no próximo você faz apenas um. E vai intercalando dessa forma. E aqui você não vai aumentar, aqui para virar. Para virar, você vai continuar fazendo essa sequência. 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto. Então, novamente, no próximo ponto de base, nós fazemos 2 pontos baixos. E no seguinte, nós fazemos apenas 1. Então, vá fazendo dessa forma até circular todo o trabalhinho e chegar aqui no início novamente. Vai ficando assim, dessa forma. Feita a segunda carreira, o seu trabalhinho já vai estar maior. Você vai também fechar na primeira correntinha da carreira com um ponto baixíssimo. E agora, você vai subir 2 correntinhas e você vai trabalhar só ponto baixo sobre ponto baixo. Ó, um ponto baixo em cada ponto da base.
Trabalhe até o final da carreira. Quando você estiver terminando essa carreira de ponto baixo, você vai notar que o trabalho ele já vai fechando. Então, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto da carreira. E agora você vai trabalhar mais 7 carreiras de ponto baixo, só circulando como nós fizemos aqui, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo e fechando sempre a carreira com um ponto baixíssimo. Lembrando que no início da carreira você sempre deve subir as 2 correntinhas. Então, trabalhe agora mais as 7 carreiras de ponto baixo. Depois que você trabalhar aqui as 7 carreiras de ponto baixo, seu trabalho vai ficar dessa forma. Lembrando que o lado direito ele está para dentro, nós estamos trabalhando do lado avesso. Então, agora, você vai fazer o seguinte. No nosso caso, nós acabamos a carreira com 26 pontos baixos. Nós vamos dividir 13 para a solinha do pé e vamos trabalhar esses 13 pontos por 13 carreiras. Se, por exemplo, o ponto baixo, às vezes, você pode ter, sem querer, aumentado um ponto ou diminuído um ponto. Ah, deu 24 meu trabalho, ou deu 28. Você divide por 2, trabalha, por exemplo, se for 28, trabalha só 14 para a solinha. Então, divida. Ah, deu um número ímpar, pega a quantidade maior. Se deu 27, pega 14 ou 13 e divide a outra parte para baixo. Então, agora, você vai subir 2 correntinhas, você vai trabalhar aqui os 13 pontos baixos, se no seu caso deu 26 pontos na última carreira. Então, temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trabalhados os 13 pontos, nós vamos voltar a carreira. Então, nós vamos subir 2 correntinhas, que já equivalem ao primeiro ponto, vamos virar o nosso trabalho e vamos trabalhar 13 pontos baixos novamente. 3, 4, 5, ou seja, até o início da carreira. E assim nós vamos trabalhando em carreira de ida e volta, por 13 carreiras no total, com os 13 pontos. Ó, naquelas 2 correntinhas que você sobe no início da carreira, você também faz o ponto baixo. Agora, sobe 2 correntinhas, vira e vai trabalhando novamente. Ele vai formar aqui, ó, a solinha do sapatinho. Então, trabalhe agora as 13 carreiras. Já trabalhamos 2, trabalhe mais 11. Vai ficando assim dessa forma. Feitas as 13 carreiras de 13 pontos baixos, seu trabalho vai ficar assim dessa forma. Já forma aqui o nosso sapatinho, a nossa solinha. Então, uma dica que nós deixamos aqui. Se você tiver como medir no pezinho do bebê, você vai fazer o número de carreiras da medida exata do pezinho dele. Então, ele vai ficar, ó, a solinha ela tem que ser medida, você veste no pezinho do bebê e trabalha a solinha até o calcanhar. Depois que você trabalhar a solinha, você vai fazer o seguinte, você vai subir 3 correntes, você vai virar o trabalho. Nós vamos trabalhar agora 13 pontos altos fechados juntos para formar o nosso calcanhar. Como nós vamos fazer isso? Você vai pegar uma laçada, introduzir a agulha no próximo ponto, puxar a laçada, com outra laçada você tira apenas 2 pontos e fica com um na agulha, o que você já tinha e o outro agora que você não fechou o ponto alto. Pega outra laçadinha, introduz no próximo ponto de base e puxa uma laçada. Com outra laçada você tira apenas 2 pontos, você já vai ficar com 3 na agulha. Novamente, pega uma laçadinha, introduz a agulha no próximo ponto de base e puxa uma laçada. Com outra laçada, você tira apenas 2 pontos da agulha. E vai acumulando os pontos dessa forma, até você acumular todos os pontos da carreira. Então, vá fazendo, acumulando até o final da carreira, depois nós ensinamos como fechar. Vai ficando assim, dessa forma. Depois que você trabalhar e acumular
Os 13 pontos na sua agulha, eles vão ficar assim dessa forma. Tem que ter 13 laçadinhas. Inclusive, em cima daquelas correntinhas do início, você vai fazer o último ponto. Agora, você vai pegar outra laçada e puxar por dentro de todos esses pontos, fazendo a voltinha do calcanhar e fechando com uma correntinha. Então, o seu trabalho ele já começa a dar a forma da parte de trás, ó, do calcanhar, vai ficando assim desse jeito. Agora, nós temos que virar o nosso trabalho para o lado direito. Então, nós vamos virar o nosso sapatinho, ó, dessa forma, deixando o lado direito para fora. Nós vamos pegar aqui o nosso trabalho, nós vamos subir aqui, virando para o lado de fora, subir 2 correntinhas. E nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo agora, aqui por cima de toda essa parte. Então, subindo as 2 correntinhas, você vai fazer agora pontos baixos, ó, sobre toda a base do seu trabalho. Vai dividindo os pontos baixos, fazendo ponto baixo nas laterais das carreiras de ponto baixo da solinha também, até chegar na voltinha da parte da frente, onde você vai ter que fazer um pontinho baixo bem na voltinha, como nós vamos ensinar aqui. Um ponto baixo em cada lateral das carreiras de ponto baixo da sola, e aqui na voltinha, bem na voltinha, você faz um ponto baixo também e começa a pegar na parte de cima aqui da frente do sapatinho, trabalhando os pontos baixos. Agora nós estamos trabalhando com o lado direito para fora. Você vai então contornar o resto da sua carreira de base com pontos baixos. Vai ficando assim desse jeito, já vai dando a forma do nosso sapatinho. E você vai terminar de contornar aqui no início. Vai ficando desse jeito. Depois que você trabalhar a carreira de ponto baixo ao redor de todo o sapatinho, você vai fechar a carreira naquelas 2 correntinhas que você subiu com um ponto baixíssimo. E você vai arrematar essa linha azul, esse fio azul. Então, você pode arrematar aqui, dessa forma, e você esconde a linha do arremate por alguns pontinhos. Acabando lá pro lado de dentro, ó. Mais uns 2 pontinhos. E você pode já cortar o fio do arremate. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar a parte do calcanhar. Então, você vai fazer assim, você vai pegar o seu fio branco, se ele for mais fininho que o fio azul que você estava trabalhando, você pode trabalhar em fio duplo, como nós vamos trabalhar aqui. Você vai, aqui do cantinho, você vai deixar 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, e no sexto, você vai emendar esse fio branco, subindo 1, 2 correntinhas, e você vai trabalhar um ponto baixo em cada ponto da carreira. Dessa forma como nós estamos demonstrando, até chegar aqui nesse lado, onde também terão que ser deixados 5 pontos baixos sem trabalhar. Então, você vai trabalhar só aqui ao redor, indo e voltando por 3 carreiras. Então, faça nessa primeira carreira até sobrarem apenas 5 pontos do cantinho da frente até onde você está trabalhando. Ele vai ficando assim, dessa forma. Trabalhada essa primeira parte, seu sapatinho vai ficando dessa forma. Veja que você trabalha aqui também, deixando 5 pontos entre a frente e o calcanhar. Agora, você vai subir 2 correntinhas e vai voltar, virando o trabalho,
e fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo de base. Você vai fazer agora mais 2 carreiras, então, de ponto baixo. Essa que você está fazendo, você vai vir até aqui no início, virar a carreira, sempre subindo 2 correntinhas no início e voltar aqui completando a terceira. Então, faça agora, complete essa segunda e faça a terceira também dessa forma. Trabalhadas as 3 carreiras de ponto baixo do calcanhar, o seu sapatinho vai ficar assim, dessa forma. Agora, você vai ter que fazer as alcinhas. Então, você vai fazer o seguinte, você vai subir aqui 2 correntinhas na última carreira, e você vai fazer aqui nesta base da lateral mais 3 pontos baixos. 1, 2, e 3. Nós temos que ter 4 pontos baixos na nossa alcinha. Então, você vai subir agora 2 correntinhas novamente, virar o trabalho e fazer 4 pontos baixos. Inclusive nas 2 correntinhas que você sobe. Novamente. 2 correntinhas, vira a tirinha e os outros 3 pontos baixos para completar os 4 da tirinha. E assim você vai trabalhando por 17 carreiras no total, com 4 pontos baixos cada. Se você preferir uma tirinha maior, você pode trabalhar mais carreiras. Nós vamos trabalhar aqui 17 carreiras de 4 pontos baixos para formar a primeira tirinha. Então, complete agora as 17 carreiras. Feitas as 17 carreiras da tirinha, você vai arrematar, vai cortar o seu fio e vai esconder o arremate pelos últimos pontos da última carreira que você fez. Sempre acabando aqui pelo lado avesso, pela parte de baixo da tirinha. E aí você já pode cortar totalmente. Então, a primeira parte da tirinha, ela já está pronta. Agora, nós temos que fazer a segunda para cruzar o nosso sapatinho. Então, ele está ficando dessa forma. Para fazer a segunda tirinha, você vai emendar o seu fio bem aqui no comecinho da outra lateral do calcanhar. Você vai subir 2 correntinhas e você vai fazer os outros 3 pontos baixos. E agora você vai trabalhar as outras 17 carreiras da mesma forma que você fez na outra tirinha. Subindo 2 correntinhas, virando o seu trabalho e trabalhando os 4 pontos. Um já são as 2 correntinhas e os outros 3 que você vai trabalhar. Depois que você fizer as 2 tirinhas, o seu sapatinho vai ficar assim, dessa forma. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai cruzar as tirinhas desta forma. Fica o espacinho ali para colocar o pezinho do bebê. E aqui vai formar como se fosse um lacinho, que você vai agora pregar junto com a parte da frente, fazendo os pontinhos, para prender esse lacinho na parte da frente. Ó, deixa as 2 pontinhas iguais. Puxa a parte da frente lá embaixo. Você vai pegar a parte da frente e as 2 tirinhas e vai fazer uns pontinhos para unir. Então, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar a mesma lã branca que você fez a tirinha, vai passar na agulha de tapeçaria, vai colocar lá por baixo, por dentro do sapatinho, pegando a parte de baixo, aquela parte da frente, e essas 2 partes aqui das tirinhas. E você vai fazer uns pontinhos. Saindo lá embaixo,
e voltando aqui em cima. Ó, bem simplesinho de ser feito. Saindo lá embaixo. E voltando aqui em cima. Pegando aquela partezinha da frente. Você vai prendendo, ela vai ficando assim, dessa forma. Não aparece nada, porque a lã é da mesma cor da tirinha. Você vai prender bem. Ó. Quer deixar bem firme as tirinhas para que elas não escapem depois. E vai depois pregar o botãozinho. Ó. Então, as tirinhas agora elas já estão bem presas aqui no nosso sapatinho. Você vai pegar aquele botãozinho, ele tem como se fosse aqui um anelzinho atrás, e você vai pregar o botãozinho da sua preferência no seu sapatinho, ele vai ficar assim. Então, você tem que pegar aqui por dentro do anelzinho, passar aqui por dentro e pregar lá embaixo, introduzindo a agulha lá pra dentro. Ó, e puxando dessa forma, prendendo o botãozinho. Você vai passar a sua agulha por umas 2 vezes, ali por dentro daquele anel, e pegando nas tirinhas também. E arrematando lá na parte de baixo, que é a parte de dentro do sapatinho. Para arrematar, você faz uns pontinhos ali, passa por baixo de alguns pontos da frente, puxa a agulha e passa por dentro dessa laçadinha que vai formando quando você puxa a linha da agulha. Depois você já pode cortar essa linha que você pregou, o botãozinho e as tirinhas, e essa parte do começo também. E você tem aqui o seu sapatinho, ou sandalinha, como você preferir chamar. Ela já vai estar pronta. Aqui você vai ver como nós colocamos num bebezinho, que nós temos aqui, para você ver o exemplo. Ó. Você vai colocar o sapatinho dessa forma, e ela vai ficar certinha no pezinho do bebê. Então, agora faça o outro parzinho desse sapatinho. Depois que você fazer os 2 sapatinhos, eles vão ficar assim, dessa forma. Você vai colocar no pé do bebê, assim, só vestindo. Ó. Se você colocar a meinha, ele vai ficar mais firme ainda. Ó. Então, no pezinho do bebê, ele vai ficar assim, dessa forma. Então, parabéns! Você acabou de aprender mais um modelinho de sapatinho de bebê em crochê exclusivo, desenvolvido pela nossa equipe.